Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, direto dos estúdios dele e dela, na TV Castanhal, seu canal 36.1. Estamos começando mais um programa Empreende Castanhal. Fica ligado que o programa hoje está excelente e você que é empreendedor, fica ligado que tem muitas dicas bacanas hoje para você. Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos aqui numa segunda-feira para trazer o programa Empreende Castanhal para você pequeno, médio, microempreendedor. O Marcelo não falou, mas eu vou repetir o que ele fala, né? Já avisa o amigo que o programa já começou, manda mensagem. Nós também estamos ao vivo. Nós vamos deixar aqui o meu WhatsApp para que você que queira fazer pergunta hoje com o convidado especial que a gente tem. E também já segue a gente nas redes sociais aí, Sancleito, Marcelo, tá ok? Fica com a gente que hoje, assim como os demais, o programa é super especial e está só começando. Não é isso, Marcelo? É isso aí. Você que é empreendedor não pode perder. Igual o Sancleito falou, já manda mensagem ali pro teu amigo que conhece alguém que é empreendedor, já manda mensagem, te liga lá no canal 30.1, lá nas redes sociais do Empreende Castanhal, lá no Instagram, @Empreende Castanhal, lá tem o link também para quem quiser assistir pelo YouTube, tá certo? Hoje a gente está recebendo aqui um convidado especial, estamos recebendo aqui o Dr. Valdo Oliveira, advogado aqui na cidade. Dr. Valdo, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, o prazer é todo meu estar aqui para bater esse papo e poder contribuir com o empreendedor de Castanhal, e a gente também vai estar contribuindo com o crescimento econômico da nossa cidade. Isso daí é muito importante. Sim, sim. Doutor Valdo, é igual eu sempre falo, ninguém que senta nessa cadeira cai de paraquedas. Todo mundo tem uma história, não é verdade? E sempre aqui no começo do programa, eu gosto de dar essa oportunidade para a pessoa falar um pouco dela, quem ela é. Porque às vezes a pessoa que senta aí, ela tem uma empresa, geralmente ela tem uma empresa, né? Mas por trás da empresa existe uma pessoa, né? E aí o público quer saber quem é essa pessoa por trás da empresa. O senhor tem o seu escritório, mas quem é o Valdo Oliveira, né? E como surgiu esse desejo aí pela advocacia? Bem, Marcelo, assim, quando eu ingressei na faculdade, na verdade, eu ingressei com o propósito de fazer concurso para delegado. Esse era o meu objetivo inicial. Mas no decorrer do curso, acabou que as coisas foram mudando e eu passei a olhar de frente para a advocacia. Então foi a partir daí que eu comecei a me dedicar mais, já me projetando para a advocacia. Mas aí quando foi que surgiu esse desejo aí? Em que momento da tua vida? Teve algum gatilho? Como foi esse negócio de, você é advogado, vou fazer faculdade para direito? Como foi isso? Na verdade, assim, há um tempo atrás, eu tinha um apreço muito grande, e ainda tenho, pelas forças de segurança. E aí eu me lembro que eu vi aquele filme Tropa de Elite, via ali os caras, e não apenas por uma empolgação, mas eu via a importância do trabalho deles ali na sociedade. Então eu tinha muito esse desejo de poder fazer um concurso para delegado. E foi esse o propósito inicial. Porém, quando a gente fecha assim, para ser delegado, você obviamente está lidando ali com uma questão criminalista, a parte criminal, e na faculdade a gente acaba vendo outras situações, acaba tendo um leque muito maior de opções, e você começa também a se apaixonar por outras áreas do direito, que também envolve a questão da advocacia. E aí, por eu ter me apaixonado por essas outras áreas, acabei migrando para a advocacia, deixando a parte do concurso para delegado de lado. Então quer dizer assim que a paixão por direito ela não vem assim criança, de muito novo? Não foi algo assim desde a minha infância. Foi algo que já veio um pouco quando eu já tinha uma... A juventude já era a partir ali dos 20 anos. Certo. E você é daqui de Castanhal? Fala um pouco da tua história. Eu sou de Belém, tá certo? Eu nasci e me criei em Belém, morei em Belém até os 17 anos de idade. Depois morei alguns anos, salvo engano, 7 anos na cidade de Igarapé-Açu. Morei com os meus tios, é o Dr. Helder Brito, aqui em Castanhal, atende lá na UPA, com a tia Cláudia, esposa dele. E depois a gente veio para Castanhal. E aí foi quando a gente veio para Castanhal e algumas coisas começaram a mudar até que eu ingressei na faculdade de Direito e hoje estou aqui.
Tá certo, tá certo. É isso aí. Você acredita? É isso, contigo. né? Já conheço o Valdo, já tem um tempo, né? É Verdade. um privilégio conhecer e reencontrar aqui hoje no programa, né? Contribuindo com a sua profissão no nosso programa Empreende Castanhal. Inclusive, aproveitando a oportunidade, quero mandar um abraço com muito carinho para o Dr. Helder, que é um irmãozão, um grande profissional, né? Que tem o meu respeito, junto com toda a sua família. Receba meu abraço, doutor. Val, eu vou logo começar com uma pergunta. Fique à vontade. Essa questão aqui de você hoje estar atuando como advogado, depois de um tempo atuando de forma autônoma, né? De onde surgiu esse desejo de empreender com o teu próprio escritório? Nós sabemos das dificuldades, sabemos, né, de como é difícil essa questão de empreender. De onde surgiu esse teu desejo de ter o teu próprio escritório? E qual a importância de um advogado ter o escritório físico hoje, na tua visão e já na tua posição atuando como um empreendedor de escritório de advocacia? Hoje, a atividade da advocacia ela é muito dinâmica. Só para a gente entender, existem pessoas que atuam com um escritório 100% digital. Tudo é online. Então, quando eu comecei na advocacia, o que eu precisava era de um computador, o token, que é o nosso acesso digital aos sistemas de justiça de todo o país, e uma internet. Então, quando eu iniciei a advocacia, eu iniciei muito trabalhando realmente ali de forma autônoma, tinha o meu escritório em casa, atendia ali os meus clientes, visitavam, então recebia em casa, ou ia no estabelecimento comercial, e foi assim que surgiu a advocacia muito com pessoas que eram do meu ciclo de amizade. Só que, glorifico a Deus por isso, a coisa foi tomando uma proporção maior, foi surgindo novos clientes, pessoas que já não eram tão conhecidas, boas pessoas, mas que não eram ali do meu ciclo de amizade. E aí houve então a necessidade de ter um escritório físico. E aí já falando da importância, hoje para mim a importância é exatamente poder atender o meu cliente, ele poder vir ao meu escritório e eu poder recebê-lo ali. Não que eu não pudesse fazer isso antes, porém como antes eu tinha que me deslocar e ir de um lugar para o outro, hoje não. Quando eu fixo num ponto só, que é onde eu estou estabelecido, facilita muito mais para o meu dia a dia, para a dinâmica de estar atendendo os clientes, e aí a gente faz o agendamento de horas, por aí vai. Então hoje a importância ela é muito no sentido de você ter ali o espaço para você receber o cliente, para que você possa atendê-lo com uma maior comodidade. Mas para o exercício da advocacia, hoje a gente precisa realmente da internet, do computador e do token. E isso foi potencializado de forma assim muito mais significante no período da pandemia, porque quando o judiciário voltou muito com as audiências online. Então tudo que nós fazíamos era de forma assim literalmente remota, cada um no seu lugar. Os magistrados estavam nas suas residências, os promotores nas suas residências, cada um ali no seu local de trabalho. Então a pandemia ela potencializou muito isso, tanto é que temos resoluções do CNJ voltadas única e exclusivamente para audiências online. Então tudo isso foi muito mais potencializado. Então o exercício da advocacia em si, ele depende desses três fatores. Você ter o computador, você ter uma boa internet, você ter o token de acesso, mas o escritório físico, sem dúvida, você atende muito melhor o cliente, ele se sente muito mais à vontade e até mesmo seguro. E é uma referência. Era a palavra que eu ia falar. É uma referência, né, também. É uma referência a questão do escritório físico, né? Sim, com certeza. E eu acho que também acaba passando mais credibilidade, né? Porque, igual tu falaste, basta o notebook, né? A internet, né? E o token, não é isso? Mas eu acho que o cliente ele gosta, né? De ter aquela... de saber que tem uma... Por mais Sim. que às vezes o cliente nem vá lá, né? Tanto eu acho assim, hoje, falando sobre outras áreas de atuação, eu acho importante a galera que tem loja online e tal. Mas quando você tem uma loja online, mas também tem uma física, nem que seja só pequena, né? Só para dar uma referência melhor, eu acho que as pessoas elas se sentem mais confortáveis
em adquirir um produto, né? Isso. Eu acho que na advocacia é mais ou menos assim, né? Não, com certeza, porque acaba que quando você vai trabalhar, a nossa atividade, ela é uma atividade que ela é muito sensível. Cada pessoa que ninguém procura um advogado simplesmente porque quer, estou desejando procurar um advogado, não, é porque alguém tem um problema a solucionar. E na maioria das vezes esse problema ele reflete numa questão financeira. Então, às vezes fica difícil de o cliente depositar sua confiança dentro de algo que ele pode ou ganhar um valor financeiro ou perder um valor financeiro na mão de alguém que, tipo, poxa, onde é o não sabe encontrar, né? não sabe. Por isso que no começo as sofreu minhas um pouco com isso? Sofri um pouco, porém a minha clientela, como eu falei, era muito pessoas que me conheciam. Então eu acabei, de certa forma, não dependendo muito disso. E essas pessoas me indicavam, e mesmo sem eu ter o escritório mais mostrando o resultado de outras situações que ocorriam em que a gente acabava obtendo êxito, isso passava uma credibilidade. Mas quando o negócio, quando ele vai tomando uma proporção muito maior, acaba que tipo, nem todo mundo vai ter esse feeling. Então, por exemplo, a partir do momento que eu abri escritório de forma imediata, já houve um aumento exponencial de clientes que estavam procurando e nisso a gente está crescendo ainda mais. Que legal. Olha, engraçado, Sancleita, é que o caso do Valdo foi assim, ele começou, aí não tinha escritório físico, aí as pessoas conheceram ele, né? Isso. Procuraram ele porque ele tinha credibilidade, né? Tem gente que é o contrário. Tem gente que é o contrário. Tem gente que as pessoas que conhecem ela não procuram ela, né? Aí ele fecha o escritório, aí ele fica só no stand-by, né? Outra questão também do escritório que você falou, da questão do cliente, é que tem muitas situações que precisa ter o acolhimento. Você, apesar de ser jovem, já deve ter pego situações onde tem uma atenção, uma vida, né? Às vezes é uma separação, isso, é um assalto, né? Complicado para a família e tal. Então, a questão do escritório com esse acolhimento faz toda a diferença. Não que o atendimento via internet, né? Então via WhatsApp hoje, que é de fundamental importância, né? O WhatsApp. Mas eu creio que para mim, falando eu como cliente, né? Tendo um escritório para ter esse acolhimento, para mim faz toda a diferença. Não, isso daí é primordial, porque quando você começou a falar sobre esse assunto, a primeira coisa que me veio foram exatamente casos de família, situações de divórcio, e que envolve muitas vezes questões assim de guarda e por aí vai. Então, eu particularmente, quando eu atuo nesses casos, eu até falei recentemente para um casal de clientes que estavam buscando se divorciar. E eu disse para eles a seguinte frase: eu prefiro não receber nenhum real de honorário de vocês, mas se for possível a reconciliação, eu prefiro que vocês se reconciliem, porque vocês são uma família que é a base da nossa sociedade. Existem vidas, existem filhos que vão sentir muito e que podem ter consequências irreparáveis ao longo da sua vida. Então, quando você tem um ambiente também que é acolhedor, acaba que a pessoa ela se sente mais confortável, até mesmo para ouvir um direcionamento desse. Por quê? Até para fazer uma negociação, né, Valdo? Isso, porque quando as pessoas elas estão nesse ponto de chegar à beira do divórcio ali, as pessoas elas não estão procurando um bem comum, elas estão procurando o prejuízo do outro. Ela vê a pessoa ali com uma situação, ele não é mais o meu companheiro, ele é o meu inimigo. E aí a briga, na maioria das vezes, assim, é bem complicada, são situações bem complexas. Então, para que você venha sugerir algo nesse aspecto de uma possibilidade de uma reconciliação, é algo que você tem que deixar a pessoa muito confortável. Então, você ter um ambiente propício para que a pessoa se sinta à vontade, até mesmo para que ela possa ouvir, e na grande maioria das vezes ela acaba até mesmo abrindo o coração, falando de situações muito peculiares que talvez nunca tenha falado para ninguém. Então é muito importante a gente ter esse espaço, e um espaço acolhedor para estar dando mesmo porque, né, Valdo? Eu acho que para ti como advogado,
é melhor resolver ali do que levar para julgamento, esperar juiz, mesmo porque tem toda uma demora em relação a isso. Então, assim, se você tem um escritório físico ali, vamos dizer que a gente não está falando sobre divórcio, está falando sobre casos de família, vamos dizer que a gente está falando em casos comerciais, né? Seja uma relação de trabalho, briga entre funcionário e patrão, ou a devedor e alguém ali que está credor, né? Então, que é muito comum, né? Que é muito comum, então às vezes é até mais fácil de tu ter marcar um encontro lá no teu escritório e dali mesmo já sair negociação e coisas iam normalmente, se fosse pelo caminho normal ali, iriam demorar anos para desenrolar e às vezes desenrola mais rápido, né, Paulo? Isso. O que acontece? A atividade extrajudicial, hoje, ela, na verdade, é o que é mais incentivado nas varas diversas aí do Brasil. Tem vista que o processo judicial ele é muito moroso, ele acaba desgastando a pessoa. Para quem não é acostumado, ter um problema na justiça, seja em qual situação for, é muito desgastante. Tem pessoas que infelizmente já estão acostumadas, tem gente que já às vezes faz as coisas até de forma intencional. Mas existem aquelas pessoas que não têm esse hábito, então acaba sendo um sofrimento. Então quando a gente consegue uma via extrajudicial, uma solução pacífica, que além de desafogar o Poder Judiciário, vai trazer uma solução para as partes, colocando no final, é excelente. Tem uma frase de um professor meu que ele dizia que é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Então, sempre é importante a gente conduzir, claro, desde que haja um consenso entre as partes em fazer algum tipo de negociação na via extrajudicial, sempre vai ser a melhor alternativa, o que é incentivado hoje pelo judiciário. Perfeito, perfeito. Continuando aqui, Valdo, como em qualquer ramo, né, de trabalho, né, existem muitas pessoas atuando na área da advocacia, né? Então eu acho que assim, advocacia, loja de roupa, ótica, pizzaria, Vida fácil pra ninguém, né? não tem vida fácil a ninguém. Porque até tava com um amigo meu, a gente estava andando na cidade, eu comentei com ele, eu falei, nossa, rapaz, olha o tanto de escritório de advocacia que tem. Então tem bastante, né? Bastante gente atuando nessa área. A minha pergunta para ti é, Valdo, ainda tem mercado? O que dizer para quem sonha em trabalhar na área? Como é que tá isso? Tá, vamos lá. Eu acho que já não é novidade para ninguém. O Brasil é o país que ele tem mais advogados atuantes no mundo. Não me lembro agora a proporção de um advogado, mas se eu não me engano era um advogado para cada 30 cidadãos, alguma coisa assim. Porque um advogado para 200, porque hoje são inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil mais de 1 milhão de advogados com inscrição ativa. Aqui no estado do Pará, salvo engano, a gente já está beirando os 40 mil, então é um número expressivo de advogados. Na nossa cidade, aqui em Castanhal, nós temos também um grande número de advogados e, por acaso, sim, são bons advogados. Castanhal está muito bem servida de advogados, então, realmente é desafiador, porque a gente tem bons advogados e um mercado que, assim, exige cada vez mais uma capacitação. Eu creio muito que o destaque realmente ele está em você trazer uma segurança para o seu cliente, para a pessoa que está lhe procurando, onde você aponta uma alternativa, uma solução. Claro que a gente sabe que no direito nada é 100% certeza, mas a gente sempre busca ter esse diferencial de apontar uma solução e algo que seja coerente com a situação do cliente para que ele possa se sentir seguro em depositar ali a causa, confiar nas suas mãos. Ou seja, assim como todo o ramo de atuação, se a pessoa for boa, tem mercado, né, Valdo? Sim, com certeza. Existem situações que são muito peculiares. A gente vê, às vezes, que a gente chama de um aviltamento da profissão. A gente vê, assim, casos, são, graças a Deus, aqui em Castanhal, são poucos, mas de advogados que, às vezes, acabam depreciando a atividade, cobrando honorários muito baixos. Mas a grande maioria dessas pessoas, infelizmente, não oferecem um serviço de qualidade. E aí acaba perdendo o mercado. E o interessante também, Valdo, que dentro da área da advocacia, a gente fala assim, advogado
né? Mas a gente não tem que ver advogado como se ele fosse só um advogado aqui. Porque, na verdade, advogado é mais ou menos igual ao médico, né? Porque o médico tem o cardiologista, o ortopedista, né? O traumatologista, não é verdade? Então, o advogado é muito isso, né, Valdo? Então, quer dizer, por mais que tenham muitos advogados, mas aí se você segmenta por áreas ali, esse número começa a cair. Sim, o que acontece? Hoje, falando um pouco aqui da cidade, a gente tem algumas divisões entre criminalistas, civilistas e trabalhistas. E tem também os evidenciaristas. Tem galera que mexe com imóvel também, isso, né? Regularização de imóvel. Agora, cada um acaba fazendo um pouco de tudo. Não, às vezes, o advogado específico, mas o escritório dele. Entendeu? Então, no escritório, tem ali os advogados que eles são especialistas de uma determinada área. A parte tributária, parte civil, trabalhista, enfim, por aí vai. Perfeito. Pegando o gancho da fala do Marcelo, né, em relação a segmentar, a gente também precisa verificar a questão das tendências. Hoje, né? Uma época a gente percebe que era uma área estava mais à frente, outra já passou, mas hoje, dentro do direito que você considera questão em alta, no momento, quais as tendências na advocacia daqui para frente? O que tu percebe? Né? Uma área que não foi citada aqui também, que é uma área que eu atuo, a eleitoral também, né? Isso. Muito, muito importante também. O que acontece? A gente tinha até um socialista, o Emílio Durkheim, que ele falava que o direito ele não faz a sociedade, é a sociedade que faz o direito. O que significa? Que o direito ele vem para se amoldar nos fenômenos sociais. Então a gente vê hoje, por exemplo, um crescimento muito grande referente às questões de internet. Hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, e isso acaba e vai ampliando para todas as áreas dentro das já existentes, a parte civil, a parte tributária, a parte eleitoral, em todas as outras áreas do direito. Mas hoje, uma das áreas que eu vejo como algo que está numa crescente, muito rápido, é a questão ambiental. Muito por conta da mudança drástica do clima no mundo todo, e a gente tem visto os países se mobilizando para estar criando mecanismos para tentar frear essa questão do aquecimento global, da emissão de gases de efeito estufa, por aí vai. Então, por exemplo, a gente tem hoje a situação que é referente ao crédito carbono, que é uma área que ela é muito específica do direito ambiental, onde empresas que emitem muito, ela tem ali um limite de emissão de carbono. Então, quando ela ultrapassa para que haja uma compensação, ela vai procurar pessoas que não emitem, geralmente quem tem uma floresta intacta, quem tem um terreno ou coisas nesse tipo. Então, é uma área que está muito em alta, e principalmente aqui no nosso estado, em virtude da COP20 que vai ter aqui. Sim. Então, devido à COP20, a gente tem visto algumas mobilizações, inclusive com liberação de linhas de créditos que vão haver para os pequenos produtores que trabalham com agricultura familiar, e também para grandes empresas que trabalham com essa questão ambiental com vista a reduzir exatamente esses gases do efeito estufa. Então é uma área assim que hoje ela está numa crescente muito grande. Eu queria que tu desse só uma pincelada também, doutor Valdo, em relação aos crimes cibernéticos, né, que avançou muito também, da questão de o cara acha que a rede social é campo livre, de falar o que quer e tal, né, e eu tenho percebido que às vezes o cara ele entra no cano também nessa questão, né? A questão do crime cibernético, ela já tem muito a ver com uma questão de violação de dados. Então, por exemplo, recentemente teve uma cliente que me procurou, onde tinha uma pessoa que ela tinha se passado por ela, e ela estava pegando um avião toda vez de Vitória da Conquista para o aeroporto de Guarulhos, comprando passagem por uma determinada empresa aérea e por aí vai. Então, o que acontece? Ali houve uma violação dos dados, não se sabe de onde foi que vazou, algo que a gente, obviamente, já tomou as medidas cabíveis, mas
foi uma situação que houve ali uma violação de dados, né? E aí é uma situação. Essa situação de a pessoa às vezes falar o que quer na internet, que já tem a ver com uma questão da liberdade de expressão. Mas essa liberdade de expressão ela não é ampla, como você falou, ninguém pode falar o que quer, da que quer, é algo que é uma necessidade de haver, a liberdade de expressão ela tem os seus limites. Claro que isso daí também é muito complicado porque é algo que é muito em abstrato. O que um juiz pode entender como limite, outro pode dizer que o limite é um pouco mais frente. Então, é algo que se torna em abstrato. Porém, fica também essa dica. É muito cuidado com aquilo que se fala, que se posta. Principalmente hoje, o que acontece muito em questões políticas e por aí vai. Tem que ter um certo cuidado com aquilo que você vai colocar, a forma e também o conteúdo da notícia. Perfeito. É isso. É isso. Parece que o Nilton já fez assim dali, não foi? Nosso diretor já avisou que o primeiro bloco, né? Já foi, né? Então, pode ir. Pessoal, não sai daí. O segundo bloco tem muita coisa bacana. A gente vai falar muita coisa interessante para você que tem empresa. A gente volta já já. 2 minutinhos. Já já a gente volta, pessoal. Fica com a gente. Olá pessoal, estamos de volta para o nosso segundo bloco com muito conteúdo e estamos aqui para continuar nossa conversa com o Dr. Valdo. Ainda há pouco falamos sobre, como o Marcelo disse, né, sobre o que acontece na rede social. Tem muita gente que acha que pode falar o que quer e não é bem assim. Então vem com a gente vai dar seguimento aqui com o Dr. Walter e agora tem uma pergunta do nosso companheiro Marcelo. É isso aí, pessoal. Uma pergunta bem interessante, já fica ligado aí que essa daqui é para ti, empreendedor. Dr. Valdo, muitos empreendedores não registram os seus funcionários, né? Não assinam carteira, né? Qual a importância de manter os seus colaboradores regularizados? É o barato que sai caro essa prática aí de não regularizar? Fala um pouco dessa área trabalhista para a gente. Enfatizando, né, a questão da importância de ter os seus funcionários, não vou dizer nem carteira assinada, mas regularizados, né? Hoje em dia não é carteira assinada, né? Dependendo do profissional e dependendo da atividade, você tem alguns mecanismos. Mas eu creio que o princípio ele está em primeiro regularizar a empresa. A empresa realmente ela ter o seu CNPJ. Eu falo isso porque nem toda empresa, nem todo empreendedor, ele tem o seu CNPJ registrado. E a gente entende também que há uma série de encargos que acabam dificultando que o empreendedor ele possa registrar a empresa. Então, aí fica aqui a dica para o empreendedor que está nos acompanhando aqui hoje. Tá certo? Procure o seu advogado de confiança, procure alguém que possa lhe dar uma consultoria para que você possa minimizar esses gastos. Mas, partindo do pressuposto que a empresa ela é uma empresa que ela está regularizada, a importância ela é em amplos sentidos. Porque uma fiscalização do trabalho numa empresa que possa vir a identificar algum funcionário que não esteja com a sua carteira de trabalho devidamente assinada, pode gerar uma série de prejuízos, como multa, como algum tipo de sanção que vai trazer prejuízo financeiro diretamente para a empresa, correto? Isso, obviamente, estou falando de uma questão civilizada, sem se falar de questões que, infelizmente, acontecem, inclusive no nosso estado, quando se trata de questão de trabalho análogo à escravidão. Mas, para o pequeno e para o microempreendedor, é muito importante haver esse registro para justamente num primeiro momento, não cair em algum tipo de fiscalização que vai vir trazer um prejuízo. O outro ponto, que esse é um dos pontos mais importantes, que eu particularmente vejo, que é essa parte que a gente traz, que o barato sai caro. Depois pode sair caro. Porque toda atividade, ela acaba trazendo um risco. Só de o trabalhador ele se deslocar da sua casa para o trabalho, ali ele já está, digamos assim, iniciou a sua jornada de trabalho.
Então, se um trabalhador desse, no caminho de ida, no caminho de volta, no intervalo do almoço, venha a se acidentar, venha a ficar cometido de alguma doença, e ele não esteja regularmente inscrito ali, não esteja assinado a sua carteira e por aí vai, essas situações elas vão trazer grandes prejuízos. Por quê? Por causa que acaba que é o empregador que, obviamente, vai arcar com os custos de Então, todo o cuidado, salário e por aí vai. Então quer dizer, doutor, a pessoa, ela trabalha numa empresa aqui, né? No caso, ela teve um acidente, não foi um acidente no trabalho. Isso. Foi um acidente indo para casa. Saiu ali, deu meio-dia, foi almoçar, tinha uma pedra ali, tropeçou, a bicicleta, machucou, quebrou um braço, quebrou uma perna. Então aí mesmo, fora do ambiente de trabalho, isso é responsabilidade da empresa caso a pessoa não tenha carteira registrada. Independente se tiver carteira registrada ou não, a responsabilidade, ela recai em parte no empregador, sim. Mas qual é a vantagem de você ter regularizado ali o empregado? Porque quando ele está regularmente com a carteira assinada, você obviamente vai estar recolhendo o INSS, a contribuição do INSS daquela pessoa. E a gente vai falar que o termo que se usa, aquele trabalhador, ele vai estar coberto pela Previdência Social. Vou falar aqui uma situação diferente de um acidente. Digamos que esse trabalhador, por algum motivo, ele venha entrar em depressão, por algum motivo ele venha ser acometido por uma situação de uma enfermidade que ele precisa se ausentar ali do trabalho. Tem aquela, né, quando, no surgimento do computador, aquela da Alé, se eu não me lembro, lembra que quando surgiu a Alé, da questão do cara já usar um aparelho aqui na mão e tal, são essas situações que acontecem na empresa, né? Isso. Então, e às vezes pode ser decorrente de situações que não são necessariamente relacionadas com a atividade, mas a partir do momento que... Não são relacionadas à atividade, mas que faz o trabalhador se ausentar da empresa, né? Isso. Então, quando o trabalhador se ausenta da empresa, por ele estar coberto pela Previdência Social, tendo em vista que o empregador está fazendo o recolhimento devido à assinatura da carteira de trabalho, então ele vai estar coberto por essa Previdência, então ele vai poder entrar de benefício, ele vai poder cuidar da sua saúde recebendo o seu salário. Aí não é o empregador que vai pagar. Então, se a pessoa passa 6 meses ausente do trabalho, é a Previdência que vai pagar. Isso. Mas, se o cara não tiver assinado a carteira, não tiver registrado, quem tem que pagar essa ausência é a empresa, né? Isso, com certeza. Porque acaba que eu sempre falo, uma certa vez, numa conversa muito informal com um amigo, eu orientei ele. Eu falei, olha, querido, você precisa primeiro regularizar a sua empresa, é bom você regularizar a situação dos seus colaboradores para que você não venha a acontecer nenhum tipo de acidente de trabalho, que essas pessoas venham estar enfermas e às vezes não é nem a pessoa, mas ali por trás daquele trabalhador existe uma esposa, existe uma família, existe filhos. Então a pressão familiar é grande porque é dali que vem o sustento daquele trabalhador. Então, inevitavelmente, quando acontece um acidente de trabalho, a família dessa pessoa ela vai procurar o empregador, vai dizer, olha, meu esposo, minha esposa estava aqui trabalhando, se acidentou, agora não está trabalhando, a gente não tem o que comer. E aí vai procurar exatamente aquela pessoa. E daí surge a grande maioria das demandas trabalhistas. Então, acaba que aí a situação se torna mais cara. Por quê? Por causa que aí vai vir o pagamento de uma vez só. É claro que na justiça pode haver os parcelamentos e por aí vai. Mas aí todo aquele encargo vai vir de uma vez, acrescido de juros, acrescido de multa e tantas outras coisas. Então quer dizer, Valdo, que assim, quando está tudo bem, amigos, está tudo certo, né? Mas quando o negócio aperta, falta comida dentro de casa, aí acabou a amizade, né, Valdo? Porque assim, a legislação brasileira, ela trata o trabalho como algo que ele vem... O trabalho ele é o que a gente chama de valor social do trabalho. Então aquilo ali está para suprir a necessidade do ser humano. E por isso que a gente fala que tem esse lado social, que é diferente do capitalismo. Então, acaba que, como o judiciário entende dessa forma, as leis do nosso país elas entendem dessa forma, então
quando surge alguma demanda nesse sentido, esse é o pensamento dos magistrados, entendeu? E agora, claro, existem várias situações, por isso vou direcionar mais uma vez aqui ao nosso empreendedor que está nos acompanhando. Procure uma empresa, um escritório de advocacia da sua confiança, para que você possa ser orientado acerca de como você deve registrar os seus trabalhadores. Eu falo isso por quê, Marcelo? Por exemplo, um microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele não pode ter mais do que um funcionário, você sabe, né? Carteira assinada. Caso ele tenha mais de um, já desconfigura o microempreendedor individual e aí já acaba tendo que migrar para um outro regime empresarial, que geralmente já é um microempreendedor ou uma empresa de pequeno porte. Sim. Então, essas duas modalidades, ela não tem um limite certo de funcionários, a lei ela não estabelece. Então, um microempreendedor ele pode registrar quantos colaboradores ele tiver, da mesma forma as empresas de pequeno porte, chamadas EPP. Agora, o microempreendedor individual, não. Esse daí ele precisa necessariamente... Se ele for registrar mais de um, ele vai ter que... Já vai ser desenquadrado daqui, vai ter que virar uma ME. Isso. E aí vai poder registrar mais de um, né? Isso. Então, essa é uma possibilidade. Por isso que eu digo, é importante haver uma consultoria. Porque através da consultoria, a gente pode achar inicialmente qual é o melhor regime empresarial para aquela atividade empresarial. E trabalhar de forma assim irregular, principalmente em relação ao trabalhador, é um barato que vai sair caro depois, né, Valdo? Porque assim, a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Então tem muito empreendedor que acha o seguinte, nunca vai acontecer, meus funcionários nunca vão se acidentar. E aí acontece uma vez, isso pode até mesmo levar uma empresa à falência. Porque eu já tive experiência de amigos meus aí que tiveram problemas com a questão trabalhistas. E aí a justiça vai atrás de carro, vai atrás de patrimônio. Não é verdade, Valdo? Então é uma coisa bem séria isso, né? Isso. Quando eu estava citando aquele exemplo, aí esse colega, ele trabalha no ramo da construção civil. E eu falei para ele, olha, imagina um trabalhador teu cair do telhado. Aí quando eu terminei de falar, ele me disse, olha, eu tenho um colaborador, ele está em casa porque ele caiu do muro. E lesionou a perna e por aí vai. E estava passando por essa situação. Então, é muito importante que haja realmente essa regularização para que não ocorra isso. Porque hoje, claro, existem formas de defesa e por aí vai. Mas é muito importante fugir dessa parte. A gente chama de uma advocacia preventiva. Com certeza, ela vai ser muito menos onerosa do que deixar uma situação dessa evoluir, ir à frente e terminar na Justiça do Trabalho. Só uma observação também, porque eu falei muito da consultoria. Porque podem haver algumas atividades que às vezes não há uma necessidade de você registrar a carteira de trabalho de um colaborador, de algum cooperador. Claro que eu falo isso com muita responsabilidade, porque cada caso é um caso, por isso que há a importância da consultoria. Mas existem situações em que pode haver um contrato de prestação de serviços. Agora, mais uma vez repito, cada caso é um caso. Por quê? Por causa que existem situações, vou citar um exemplo de uma colega que ela trabalha como ultrassonografista e ela tem um aparelho próprio dela. Quando ela precisa, alguma clínica aqui na cidade precisa dela, eles acionam ela vai e faz uma prestação de serviço ali naquele determinado estabelecimento. Então não há uma necessidade de haver um registro de carteira, entendeu? É uma prestação de serviço. É uma prestação de serviço. Agora, a prestação, quando é que cabe a prestação de serviço? Quando é algo que é muito pontual. Aí, é igual você falou, aí caberia a consultoria, né? Isso. Para analisar e ver se aquilo ali... Exatamente. Por quê? Por causa que existem muitas situações em que se estabelece um contrato de serviço, de prestação de serviço, porém essa prestação de serviço ela tem todas as
características de um vínculo de trabalho. Aí o juiz não vai engolir, né? Não. Aí Aí o já juiz vai é... dizer, ó, estão querendo tapear. Aqui né? não, Isso. né? Aqui Aqui não, não. né? É muito difícil. Por exemplo, profissionais liberais. Vou citar um exemplo. A minha profissão como advogado. Eu posso firmar contratos de prestação de serviço, que vai estar ali bem determinado num contrato, onde eu vou estar prestando uma consultoria. Quando for necessário, eu vou ser chamado. Agora, existem as situações, vamos supor, uma empresa, ele quer estabelecer um contrato de prestação de serviço, mas ele me quer lá, diretamente lá, todos os dias. Eu tenho um horário de entrada, tenho um horário de saída, eu tenho um chefe, eu tenho um salário mensal, ou seja, todas as características da relação de trabalho, elas estão presentes ali naquela atividade. Então aí nesse ponto não cabe. Claro que eu estou falando algo da minha atividade, mas eu vou citar um exemplo. Alguém que tem vou citar aqui, uma empresa de construção civil que quer estabelecer um vínculo de prestação de serviço com um pedreiro, mas esse vínculo ele tem características da relação de trabalho, não vai servir esse contrato de prestação de serviço. É o barato que vai sair caro. Agora, quando é algo que é pontual, aquela construtora, aquela empresa ali que trabalha com construção civil, foi ali muito pontual, pegou aquele trabalhador para construir uma casa. Não é todas as casas que ele faz, mas é uma. Ou então foi para pintar, ou então foi para fazer uma instalação elétrica, algo que é pontual. Aí sim é algo que pode caber a prestação de serviço. Isso daí é importante também, por quê? Porque resguarda quem está tomando o serviço. Perfeito. Porque a pessoa que está prestando serviço, se ela vier a se acidentar ali no ambiente de trabalho, quem está tomando serviço, a priori, ela vai estar resguardada pelo contrato de prestação de serviço. Então, por isso que é muito importante você empreendedor, é muito importante você pegar uma consultoria, ter ali a pessoa da sua confiança, para que você possa ter uma orientação adequada acerca da sua atividade, para que você não venha ter nenhum tipo de prejuízo. Como o Marcelo aqui falou, geralmente é um sonho, você sonhou com esse empreendimento, com esse negócio que você tem. Aí você, às vezes por um descuido, por uma falta de uma orientação ou por uma falta de uma informação, acaba que você vai ter que interromper o seu sonho, algo que com certeza não vai ser saudável. Verdade. Bora correr? Bora. Já tem 3 assuntos para a gente falar hoje. Vamos lá, São Queria só enfatizar, né, porque o programa Empreende Castanhal, a comunidade, Dr. Valdo, ela vem para contribuir dessa forma. A gente tem dito que periodicamente, programa após programa, para o nosso pequeno, médio e microempreendedor, né, a questão da consultoria, a questão de procurar um bom escritório de contabilidade, um escritório de advocacia. Hoje nós estamos aqui com o advogado Dr. Valdo também ratificando essas informações. Nós temos um grupo de WhatsApp onde o Marcelo, nosso administrador, como nosso palestrante também, que é empresário, é empreendedor, já teve outros ramos que também contribuem com a sua experiência nesse grupo. Então, uma das razões do Empreende Castanhal como programa e como comunidade é de estar contribuindo com você, pequeno, médio e microempreendedor. E esse programa de hoje é mais uma vez, mais uma confirmação de que é importantíssimo você estar atento, estar em alerta nessas questões. Como disse o Marcelo e como disse o Dr. Valdo, é um sonho. Então você não vai colocar o seu sonho na mão de qualquer situação. Né? O meu vizinho disse que assim dá certo, mas ele tem alguma referência para isso? Não tem. Alguém disse para ele que disse para alguém que chegou até o empreendedor. Verdade. E aí coloca na mão de qualquer pessoa. Não é isso? Então, saindo aqui da questão do empreendedor, agora eu vou para o consumidor. A minha pergunta agora lá dá um 360, né? No que diz respeito ao direito do consumidor, a empresa realmente pode ser penalizada se não respeitar? E de que forma o empreendedor pode se informar e se proteger quanto a isso, doutor? Tá, vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor, ele vem também para trazer uma regulamentação nas relações de consumo, tendo em vista que, principalmente as grandes empresas, elas visavam muito a questão lucrativa, quando na verdade a relação de consumo ela tem um fim social, tanto para quem fornece produtos e serviços como para quem toma. Então, partindo desse pressuposto,
o Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma proteção integral do consumidor, onde quem presta serviço, quem fornece produtos, é o que a gente chama que ter uma responsabilidade objetiva. Ou seja, o que isso significa? Qualquer dano que ocorra daquela relação, independente se houve culpa ou não por parte da empresa, mas qualquer situação que venha ocorrer, uma falha na prestação de serviço ou um defeito na prestação de serviço, na entrega de um produto, a responsabilidade é da empresa. Isso daí é algo que as normas do Código de Defesa do Consumidor ela traz na sua lei, muito em vista dessa proteção do consumidor. Então, qual é a importância, o que uma empresa tem que fazer? Primeiro, através de uma consultoria, e aí não apenas uma consultoria advocatícia ou contábil, mas administrativa e em outras áreas, pode estar trazendo ali para o empreendedor mecanismo para que ele possa melhor atender o seu cliente, para que ele possa melhor atender a sua prestação de serviço ou coisas nesse sentido. Por quê? Por causa que vigora um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, a gente chama de inversão do ônus da prova. Quando quem tem que provar não é o consumidor que teve um prejuízo, é o empreendedor que tem que provar que ele não causou prejuízo. Então, partindo desse pressuposto, tudo que for feito, sempre ter apresentado nota fiscal, apresentar ali, às vezes, uma questão que pode ser feita ali após uma prestação de serviço, uma pesquisa de satisfação para saber o que foi, qual é a opinião ali do cliente acerca do serviço, acerca do produto. Coisas nesse sentido que às vezes é algo que é muito simples, mas que o empreendedor, o lojista, o prestador de serviço, ele vai ter como meio de prova. Por quê? Por causa que às vezes, infelizmente, partindo dessa vulnerabilidade da lei, tem gente que se utiliza de má fé, entendeu? E acaba que o empreendedor, se ele não tiver realmente devidamente respaldado, ele acaba que vai arcar com todos os custos. Agora é legal o empreendedor, ele ter ali o Código de Defesa do Consumidor, dar uma lida, né, Valdo? E se inteirar um pouco para que... na verdade, um estabelecimento comercial é até obrigatório ter ali o Código Mas de às Defesa vezes do tem Consumidor. empreendedor não lê, né? Isso. Ele nunca nem teve acesso, né? Nunca se interessou. Às vezes está bem ali e tem um monte de coisa errada acontecendo. Isso. Então, o que acontece? É importante por quê? Por causa que se o empreendedor ele não se atentar para as normas, ele não entender que existe uma responsabilidade para que ele possa prestar um serviço de excelência, vender algo, um produto que realmente venha trazer uma qualidade de vida, acaba que ele vai arcar com os custos de um prejuízo causado ao consumidor. Por quê? Por causa que existe essa proteção do consumidor. Então, a relação de consumo, ela parte muito disso. Então, tem que ter um certo cuidado. Quando eu falo assim, uma consultoria em amplo aspecto nessa questão do consumidor, é porque existem coisas que nós advogados podemos até ajudar, acrescentar, melhorar um pouco, mas também tem outras áreas da sociedade, como os administradores, existem muitos consultores aí de lojas que podem dar algumas dicas que vão ajudar o empreendedor a, digamos assim, tapar essas brechas para que não venha estar dando margem para erros. E afinal de contas, toda empresa ela está ali para cumprir uma função social. Então, uma empresa que vende roupa é porque o entendimento é o seguinte: se existe uma empresa que vende roupa, não é porque a necessidade daquele empreendedor de ganhar dinheiro, não é porque existe uma necessidade da sociedade em adquirir aquele produto. A mesma coisa do supermercado, a mesma coisa uma ótica. Então, quando se olha para uma atividade comercial, é como se ela estivesse olhando para o consumidor, para o tomador de serviço de produto, e não para o empreendedor. Não, isso daí toda a minha vida sou empreendedor, e aí é uma frase assim que a gente empreendedor tem, que a justiça sempre está do lado ou do consumidor ou do trabalhador. Isso. Né? Mas eu entendo, porque é justamente isso, né? O produto ele foi feito para
suprir ali a questão uma demanda social. Antes da gente ir para o intervalo, eu acho que o Newton não fez assim, não. Ainda não, né? mas já tá pra sua cabeça. Já fez assim. Mas antes da gente ir para o intervalo, eu queria fazer uma última pergunta, que a gente fosse bem objetivo nessa pergunta, porque é um compromisso que a gente fez aqui antes do programa em tratar desse assunto. Ainda tem 3 assuntos para a gente tratar antes do encerramento do programa, então a gente vai ser bem objetivo para a gente falar sobre esse assunto e dar tempo de fazer tudo. Doutor Valdo, qual a diferença entre um contrato de aluguel residencial e um contrato de aluguel comercial? Qual dica você pode deixar para o empreendedor que vai aí renovar o seu contrato ou fazer um novo contrato de aluguel? Qual é essa diferença? Qual dica você deixa para essas pessoas? Eu acho que assim, a própria finalidade da nomenclatura já diz, né? A residencial é para fins de moradia, comercial é para atividades empreendedoras. Mas qual é o que o empreendedor ele pode se atentar? Geralmente, por exemplo, ele vai fazer um contrato de aluguel para ele morar, mas do nada ele decide abrir um empreendimento ali na sua residência. Se houver ali no contrato que a finalidade daquele aluguel é residencial, pode ser que ele venha abrir uma margem para que o locador possa cobrar alguma situação dele ou até mesmo rescindir o contrato. Tendo em vista que houve um desvio da finalidade do contrato. E quando se coloca atividade comercial também, é muito importante se atentar para o tipo de atividade que está sendo exercida. Vou citar um exemplo. Digamos que uma determinada pessoa ela decide alugar um ponto para abrir uma padaria. E aí a pessoa vai e aluga ali o ponto para que seja aberta a padaria. Mas no decorrer do contrato, aquele empreendedor decide não abrir, não deu certo a padaria, ele quer abrir uma oficina de moto, que vai mexer com graxa, com óleo, com situações assim que podem danificar o imóvel. Então, acaba que mesmo sendo uma atividade comercial, se tiver uma situação que esteja lá especificando qual é a atividade comercial, ele não vai poder mudar a atividade comercial, mesmo ele tendo o contrato. O certo seria fazer um aditivo contratual, né? Ou então chegar ali com o proprietário, né? E deixá-lo ciente, né? Isso, eu creio que é o mais importante. Por quê? Porque acaba que vai ali muito por uma confiança, tá certo? Ou até uma consideração. O dono do imóvel vai, poxa, gostei de você ter vindo aqui, ter me comunicado. Eu até nem queria, mas já que você veio, teve esse respeito, tudo bem, pode abrir lá, não tem problema. Mas assim, é muito importante haver esse cuidado, por quê? Porque existem contratos que eles têm essas peculiaridades. Inclusive hoje eu estava trabalhando exatamente num contrato de aluguel. Eu citei esse exemplo porque o contrato de aluguel ele tem essa finalidade de planificação. Então, como quem me contratou foi o locador, para resguardar ali o imóvel, o patrimônio do locador, aí a gente acertou em que vai colocar aquela atividade específica, planificação. Vai mudar a atividade, aí no caso tem que comunicar ao locador, que é o proprietário do imóvel, e ele vai dizer se ele aceita ou não. Às vezes é uma atividade que não vai trazer prejuízo para o imóvel, não vai ter problema nenhum. E outra coisa bem importante, que é bom a gente deixar ciente, né? Por exemplo, o cara foi lá, o locador fez um contrato de 1 ano, contrato comercial de 1 ano, coisa que não deveria fazer, né? Contrato de 1 ano. Aí, por exemplo, o empreendedor foi lá, o imóvel estava todo bagunçado, o cara foi lá, fez um empréstimo bancário, reformou o imóvel, fez fachada, um monte de coisa. Aí o cara, final de contrato de 1 ano, o dono chega e diz, agora eu quero o meu ponto. Também não é por aí, né, doutor Valdo? O juiz ele vai levar em consideração que foi feito um investimento ali, que contrato de empresa não é assim, sai do meu ponto, né? O que acontece? Principalmente quando há um investimento. Eu já vi casos de pessoas investir e fazer uma reforma do imóvel sem contrato e a situação ficou complicada. Porque nessas situações o que ocorre? Existe o que a gente chama de contrato verbal, que também tem a sua validade. Mas o contrato verbal ele é muito complexo, por quê? Porque demanda de testemunha. E a testemunha ela não pode, digamos assim, entre aspas, estar contaminada no sentido de ser um familiar de uma das partes. Então, acaba que se torna muito complexo.
Então, o certo é primeiro fazer o contrato, colocar, alinhar todas as situações em contrato, se vai haver um investimento, se esse valor vai ser abatido no aluguel ou não. Ou seja, é algo que tem que ser muito bem conversado. Daí fica também mais uma vez a dica para os empreendedores que estão nos acompanhando. Quando for formalizar um contrato de aluguel, quando for formalizar qualquer situação em que haja essa necessidade, procure um advogado, procure um escritório de advocacia da sua confiança, para que você possa ser instruído e você não venha a ter prejuízos futuros. Uma coisa interessante que eu estou querendo esse assunto, aconteceu com um amigo meu, provavelmente tu conhece ele, mas não vou falar aqui, né? Ele tinha um lava-jato, reformou o lava-jato inteiro, fez o ponto, que a gente chama de fazer o ponto, né? Trouxe a clientela. Como diz no popular, deu talento, né? Deu talento, ficou um lava-jato conhecido na cidade. Aí o que o dono fez? O dono do prédio pediu o ponto. Ah, eu vou precisar e tal, pediu. Depois que ele entregou, poucos dias depois, o lava-jato era do dono do prédio. Tava lá, só mudou o nome, ficou com a clientela do rapaz. O meu amigo comentou isso comigo, eu falei, rapaz, era para ter me falado antes, porque isso aí não pode, né, doutor? Existem mecanismos aí que podem configurar o princípio basilar do direito é o princípio da boa-fé, entendeu? Então, quando fica caracterizado uma situação de má-fé, aí há necessidade de reparação, de danos e por aí vai. Então, mas isso tudo ele é prevenido como? A partir de um contrato bem elaborado, porque uma pessoa ela quer pedir o ponto antes do prazo contratual que foi estabelecido ali, mas não existe nenhuma situação que possa incidir numa quebra do contrato ali, uma violação do contrato para que ele venha a ser rescindido. Então, não é bem assim que funciona. E aí o contrato é que resguarda ambas as partes. O certo é o quê? Procurar o profissional, isso, fazer tudo certinho, para você não sair lesado. Então, você que é empreendedor, eu falo isso porque eu já tive que reconstruir prédios que eu aluguei, estava uma bagunça, e aí a gente tem que tirar o investimento que fez ali dentro. Não é assim, sai do meu prédio, que agora eu vou precisar do ponto, aí o que eu fiz aqui dentro, né? Então você que é empreendedor, procura ali um advogado da sua confiança, procura um contador, procura uma consultoria, né, e te respalda bem, né? Cuidado com os contratos verbais, né, Valdo? Isso. Cuidado com o contrato verbal, porque quando está tudo bem, o contrato verbal vale. Mas quando a briga começa, quando há insatisfação, aí você diz, você falou isso. Aí o que o cara disse? Não tem escrito. Não nem me nada. Lembro. Quando foi isso? Né? Então, para vocês entenderem a importância, né, do que é você procurar um profissional que vai te dar os caminhos, vai fazer você errar menos, né, porque infelizmente a gente não consegue ficar só acertando, mas o profissional que vai te direcionar, ele vai com certeza fazer com que você erre menos e você vai achar o caminho aí do progresso no teu empreendimento. E segundo bloco já foi embora, mas já a gente volta. Fica aí com a gente. Estamos de volta, pessoal, para o nosso último bloco, mas também muito especial, com muito conteúdo. E eu já vou direto aqui, né, para mais uma pergunta. Doutor, muitos empreendedores têm clientes inadimplentes. Olha o tema, já começa quente, né? Como fazer essa cobrança? Pode cobrar em qualquer dia, horário, local? Como funciona e que cuidados o empreendedor precisa tomar? Pessoal, preste atenção nessa resposta, porque eu acredito que os empreendedores que estão nos acompanhando têm esse problema da inadimplência e vai servir muito para como você conduzir essa questão no teu dia a dia. Tá, vamos lá. O que ocorre? Se a gente for parar para analisar, houve uma série de mudanças, como eu falei. A sociedade mudou e acaba que houveram mudanças tendo em vista haver algumas necessidades. Então, por exemplo, antigamente não podia ligar em horário de almoço,
ou então horário noturno, porque acabava configurando uma cobrança abusiva. Só que hoje, a grande maioria, apesar de a gente ter, obviamente, um número grande de pessoas desempregadas, mas a maioria das pessoas que às vezes estão inadimplentes também elas estão trabalhando. E às vezes ali no horário comercial, onde a empresa pode cobrar, aquela pessoa está trabalhando e não tem como ser cobrada. Então, acabou que houve algumas flexibilidades dentre as possibilidades de haver ligação no horário do intervalo do almoço, até mesmo à noite, tipo até umas 8 horas, 8h30, 9 horas da noite no máximo. Isso não configura uma cobrança abusiva. Agora, claro, não apenas uma questão de você saber cobrar o horário, mas assim, como você vai cobrar. Porque, como a gente falou, existe uma função social em que o empreendimento está para suprir uma necessidade da sociedade, então a justiça, o direito, ele não permite que hajam situações vexatórias, situações de humilhação, situações que vão expor a pessoa ao ridículo. Então todas essas situações, elas têm que ser observadas, tem que ter um certo cuidado para saber como vai ser feita essa abordagem. Hoje, existem algumas empresas que elas existem um setor de cobrança dentro, mas existem também as possibilidades de empresas elas contratarem escritórios de advocacia que vão fazer uma cobrança um pouco mais especializada, com todos os cuidados dentro do que a lei determina, notificando extrajudicialmente num primeiro momento e caso não haja sucesso, aí faça uma cobrança judicial. Então tudo isso são meios que hoje o vendedor vamos falar tem à sua assim, disposição. Vamos falar assim, do microempreendedor, comprou uma roupa minha e não me pagou. Aí não tem como cobrar uma roupa via judicial. Isso. Né? Então, dívidas pequenas ali. Não pode fazer barraco, né, doutor? Na verdade, assim, eu tenho muitos clientes que são microempreendedores, pequenos empreendedores. Então, o que geralmente eu faço? Eu faço um modelo de contrato muito simples, mas que vai trazer um respaldo para aquele microempreendedor. Caso haja uma situação em que de inadimplência, a pessoa não vai pagar, a pessoa ela pode pegar esse contrato e ela vai aqui na vara do juizado especial cível de Castanhal, que não precisa ir advogado, e ela ingressa ali para fazer essa cobrança judicial. De forma gratuita? De forma gratuita, sem nenhum tipo de onerosidade. Então, são meios que, por exemplo, eu tenho um cliente que eu estou formalizando para ele exatamente específico para a atividade dele. Um modelo de contrato onde ele vai vender os seus produtos de forma parcelada, mas ele também vai poder ter ali uma segurança jurídica, onde, obviamente, ele vai estar cobrando de forma extraoficial ele mesmo, ou então ali o corpo de colaboradores dele, que é pequeno, a maioria é família. Então, não obtendo êxito, ele vai ter a possibilidade de judicialmente cobrar. Porque às vezes é uma pessoa que é uma roupa, mas às vezes é alguém que já está vendendo perfume. E às vezes, por exemplo, tem pessoas que ela trabalha com confecção, mas ela não comprou uma peça de roupa, ela comprou 10 peças de roupa. Às vezes é um valor já expressivo que faz toda a diferença para o empreendedor. Então, há necessidade de, se o empreendedor, principalmente aqueles que fornecem o crédito, ele tem que ter uma segurança. Então, é muito importante que esse tipo de cobrança ele seja feito de forma com muita cautela, muito respeitosa, muito harmoniosa, e caso não haja uma solução, que venha a ser cobrado pelos meios que a lei dispõe. Muito bem. Perfeito. E uma última pergunta aqui. A gente teve esse compromisso, que a gente falou que nós iríamos falar sobre esse assunto de aposentadoria para quem é empreendedor, e a pergunta é isso. Muitos empreendedores não se preocupam com a aposentadoria. Que conselho você pode dar a eles em relação a isso? Qual a melhor forma para garantir essa renda depois de anos de trabalho? Vamos lá. Primeiro de tudo, assim, a gente está falando aqui para um público que são microempreendedores e microempreendedores individuais. Aqueles que estão classificados no MEI, então eles fazem ali a sua contribuição mensal, salvo engano está em torno de R$70, algo
um pouco mais, um pouco menos. Então, ao fazer a contribuição, ele pagando o MEI, que ali tem vários encargos, ISS, ICMS, ele está também fazendo uma contribuição para o INSS, entendeu? Então, ou seja, ele está coberto pela Previdência. Se esse microempreendedor sofrer qualquer tipo de acidente, qualquer situação de enfermidade, ele vai ter direito, primeiro, a um auxílio, a um benefício, enquanto ele se recupera. E quando chegar ali o período da aposentadoria, claro, também dependendo do tempo de contribuição, porque o MEI, antes de 2019, da reforma, eram 180 contribuições. Salvo engano, a partir da reforma, são 260 contribuições, a contribuição mínima. Então, por exemplo, para um microempreendedor que hoje está começando, tem ali 18, 20, 25, até 30 anos, ele já pode começar a contribuir para o MEI. Agora o MEI é apenas um salário. Então, ele vai se aposentar ganhando um salário só. Isso. A não ser que ele queira fazer uma complementação e, de acordo com a complementação que ele vai ter um acréscimo na alíquota. Tá, mas ele pode ser MEI, fazer o recolhimento ali, baseado num salário com MEI, e por fora, mesmo sem deixar de ser MEI, contribuir para que aumente? Ele pode contribuir dentro do MEI. Ele vai ter um acréscimo na alíquota, porque o MEI... Dentro do MEI pode, mas não vai ficar desenquadrado. Não vai ficar desenquadrado. Porque, assim, é algo que às vezes é até injusto, mas aquela pessoa que ela contribui, ela também tem que comprovar para o INSS o exercício da atividade, por mais que ela tenha contribuído. Então, às vezes, existem situações em que o INSS não defere ali o benefício da aposentadoria, porque não ficou comprovada a atividade, apesar de haver a contribuição. Então, aí, obviamente, na grande maioria dos casos, a gente consegue reverter na justiça. Mas, nos casos, é algo que pode ser prevenido. Então, dentro do MEI, se ele quiser fazer um acréscimo ali do seu salário, ter uma renda muito mais do que um salário mínimo de aposentadoria, ele vai precisar fazer um acréscimo na sua contribuição. Mas é possível, né? É possível. Então, por exemplo, eu recolhi os 70 e poucos reais por mês, mais ou menos, tinha direito a um salário. Isso. Aí quando eu me aposentar, eu quero ter direito a receber 3 salários. Isso. Então ele fez uma contribuição maior, mesmo dentro do MEI, que está tranquilo, dá para fazer isso. Só que aí, obviamente, vai haver um acréscimo na alíquota que Sim. vai aumentar o valor da contribuição dele do MEI. O microempreendedor, as empresas de pequeno porte, aí essas pessoas elas já vão ter que contribuir como autônomos. Por quê? Por causa que os encargos que são pagos dessas empresas, elas não contemplam o recolhimento de INSS do sócio da empresa. Sim. Então, é uma situação completamente diferente. E às vezes, muitas pessoas elas acabam se equivocando. Vou dar um exemplo, o meu pai. O meu pai, quando ele chegou querendo se aposentar, não tinha como, porque o contador dele não fez o recolhimento dele. E recentemente, eu conheci uma pessoa que ela também viveu essa mesma situação. Ela tem uma empresa espalhada por vários lugares aqui do estado, e quando chegou o período de ela querer se aposentar, ela verificou que o contador dela não estava fazendo o recolhimento a contribuição do INSS dela. E, obviamente, eu não estou aqui culpando o contador, longe de mim, mas eu creio que houve uma falha na comunicação, e onde ela deveria ter expressado, olha, eu quero me aposentar, como é que a gente faz? Eu vejo que o contador poderia ter falado, né, Sancreito? Se tinha acesso a essa informação, verificando que não estava sendo recolhido, chamava o cliente, né, está acontecendo ele, isso, né? Assim, assado, o senhor tem que fazer ou o senhor não quer fazer? Aí ficava a critério dele, do cliente, dizia, não quero, não. Poxa, eu passei despercebido, obrigado por ter me comunicado. Como é que a gente pode reorganizar isso aí? Eu concordo com o Marcelo. Eu digo assim porque cada caso é um caso. Obviamente isso daí foi ela me contando, não sei a veracidade dos fatos. Mas assim, acaba que o empreendedor, vou olhar aqui, você que é empreendedor de micro empresas e empresas de pequeno porte, o que você precisa? Você precisa fazer um planejamento previdenciário.
no qual ali você vai dizer para o advogado qual é o salário, o benefício que você pretende ter. E aí, obviamente, ele vai fazer um cálculo, vai mostrar para você o que você já contribuiu, se você já contribuiu ou não, e dentro do que já foi contribuído ou o que não foi contribuído, como é que você vai contribuir, qual vai ser o valor para que você venha atingir aquele salário que você deseja na sua aposentadoria. Então, é muito importante, mais uma vez, uma consultoria, o que a gente chama no direito previdenciário de planejamento previdenciário. E aí você vai fazer isso através de um advogado que tenha assim a capacidade de poder lhe ajudar nessa situação. Então, procure seu advogado, alguém da sua confiança, para que possa fazer esse planejamento previdenciário e assim você assegurar o seu descanso, a sua aposentadoria. É isso aí. Eu quero dar um recado para você que é empreendedor. Eu quero falar sobre um evento agora que vai acontecer na quinta-feira, pessoal, na próxima quinta-feira, dia 26 agora de outubro, às 19h30, lá no auditório da Uninter, tá certo? Newton, enche a tela aí para a gente falar um pouquinho desse evento. Pessoal, é o nosso segundo encontro de negócios da comunidade Empreende Castanhal. Tivemos o primeiro encontro no mês passado, foi maravilhoso. Agora, no mês passado, o assunto foi parceria, né? E esse mês agora, o assunto é concorrência. Então eu sei que você, empreendedor que está me ouvindo aí na sua casa, eu sei que não importa o ramo de atuação que você... Não importa o produto ou serviço que você vende. Eu tenho certeza que tem muita gente fazendo a mesma coisa que você faz. Então o tema do encontro vai ser concorrência, como lidar com isso nesse mundo cada vez mais competitivo. Como é que vai funcionar a dinâmica desse encontro de empreendedores? A gente vai fazer um bate-papo ali sobre isso. A gente vai ter a palestra em seguida e a gente também vai ter o nosso momento de network, de negócio. Você pode levar o seu cartão de visita, você pode levar o seu panfleto ali. Durante o evento a gente vai estar trocando cartões, falando um pouco do nosso negócio, porque a ideia é, dentro do próprio encontro, a gente fazer negócio, porque com certeza vão ter ali empreendedores que vão consumir o teu produto e também você vai consumir, né, o produto de quem vai estar lá, né? Então, pessoal, não deixe de participar, entre em contato aqui com os nossos números, através das nossas redes sociais, tá bom? Diz que você quer participar desse encontro, vai ser quinta-feira agora, às 19h30, lá no auditório da Faculdade Uninter. Gente, as inscrições têm que ser feitas de forma antecipadas. Por quê? Porque o espaço lá na Uninter não é tão grande. Então a gente tem que ter esse controle para no dia não dar confusão. Então as inscrições têm que ser feitas de forma antecipada, tá bom? O ingresso custa apenas R$ 37,00, é um preço simbólico, tá bom? Você vai ter direito a muita informação lá, a gente vai dar a apostila, enfim. Vai ser um momento maravilhoso, você vai poder divulgar o teu negócio. Então isso aí é somente um preço simbólico por aquilo que vai ser o evento, tá bom? Quinta-feira agora às 19h30, a gente não deixa de participar do nosso segundo encontro de empreendedores da comunidade Empreende Castanhal. Vale a pena, né, Sancleito? É justamente isso que eu ia falar, na questão de valer a pena. Nós estive presente, né, no primeiro encontro dos empreendedores, que foi assim de muita valia, muita informação. O Marcelo, como sempre, né, super atual. E esse que vai ter quinta-feira agora, eu acredito que você que nos acompanha, pequeno, médio, microempreendedor, sofre todo dia com a concorrência. E agora o Marcelo vai estar trazendo aí para vocês, na verdade para nós, né, Marcelo? Essa palestra, esse treinamento aí sobre concorrência, como você lidar, né, com essa situação, vai te passar ferramentas, vai te entregar chaves importantes, sem falar também do network que você vai poder fazer, dos contatos que você vai poder fazer, novas amizades, né, novas parcerias, tudo isso no segundo encontro de negócios que vai acontecer na Uninter, com um PCNO muito pequeno, muito inferior em relação a tudo que vai ser entregue de conteúdo, de qualidade importante para o teu negócio. Então não perde e já faz a tua inscrição, não passa de amanhã de fazer a tua inscrição, que vai acabar muito rápido as vagas. Isso, se depois desse programa, amanhã realmente, pela parte da manhã, eu acredito que já vai estar se encerrando, então corre, que vale muito a pena.
Corre que vai valer muito a pena para o teu empreendimento. Concorrência, não dá para acabar com a concorrência, né? Não tem como você acabar com a concorrência. Tem que saber lidar com ela, né? Você vai aprender a lidar com ela. Isso aí você vai aprender nesse encontro de empreendedores, tá bom? Isso. Pessoal, nosso programa já está encerrando. Antes de a gente encerrar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, né? Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Nilton pode colocar na tela. Quero agradecer ao pessoal da Dele Dela, né? As poltronas aqui são lá da Dele Dela. Então você que é empreendedor, você sabia que tem imóveis para a tua empresa lá na Dele Dela? Dá uma passada lá, que eu tenho certeza que você vai ser bem atendido e os preços são excelentes e tem muita coisa bacana tanto para a tua empresa como para a tua residência, tá certo? Quero agradecer também ao Macedo Musical. Macedo Musical que tem ali aquela caixa de som que você vai colocar lá na frente da tua empresa que vai fazer o cliente entrar. Você vai encontrar lá na Macedo Musical. Aquele sistema de som ambiente para você colocar lá no seu escritório de advocacia, lá na sua clínica odontológica, ou na sua clínica médica, no seu pet shop. Coloca lá uma música ambiente, você vai encontrar lá na Macedo Musical. Passa lá, fala com o nosso amigo Átila ou com o seu DO, que com certeza você vai ser bem atendido. Tem parcelamento e preço que cabe no teu bolso. Quero agradecer também ao pessoal da Contabilidade Progresso. A gente fala muito sobre procurar um bom profissional. Gente, procura ali o Lindolfo na Contabilidade Progresso, que com certeza você vai ser bem atendido e você vai estar bem servido. Eu falo porque é o meu contador, sempre com muita responsabilidade, me atende super bem, super as necessidades da minha empresa e eu sei que vai ajudar a tua empresa também. Fala lá com o Lindolfo ou com a Paula, Contabilidade Progresso, tá certo? Quero agradecer também, quero falar da Uninter. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais da Uninter. A gente trouxe um curso aqui que eu quero compartilhar. Eu quero falar das Óticas Raiol, mandar um abraço para o meu amigo Ângelo. Você que está precisando renovar os seus óculos ou adquiri-los, passa ali com o Ângelo, ali nas Óticas Raiol. Lembrando que o Ângelo é optometrista e você já leva a consulta ali totalmente grátis, tá certo? Um abraço, pessoal das Óticas Raiol. Passa lá que com certeza você vai ter um excelente produto pelo preço justo e o parcelamento que você pode pagar, né? Quero falar um pouco da Uninter. Nilton, você pode colocar aquela outra imagem, eu quero falar desse curso. Pessoal, a gente pode encher a tela, Nilton? A gente está começando uma turma desse curso aqui, pessoal. Então você que é empreendedor, eu quero te convidar a participar desse curso aqui, dessa turma nova da Uninter, que nós estamos abrindo esse mês, tá bom? Sobre gestão estratégica empresarial. Então você é gestor, você é dono da tua empresa, você é empreendedor, você tem que ter um curso de gestão. Esse é um curso nível superior de apenas 2 anos. Apenas 2 anos, nível superior, pessoal. Nesse curso você vai aprender administração estratégica, análise de vantagem competitiva, gestão de cargos e salários, marketing, administração financeira, relações trabalhistas, comportamento do consumidor, marketing digital, gestão de custos e muito, muito mais. Entre em contato com a Inter 37 11 18 59 ou manda um WhatsApp por 81266375. O polo da Uninter fica aqui pertinho da Catedral Católica, ali na rotatória, bem ao lado do posto de gasolina. Passa lá com a gente ou entre em contato, faz esse curso e o que é melhor, o curso custa menos de R$200 por mês, gente. Menos de R$200 por mês. Não deixa passar essa oportunidade. Vem estudar gestão empresarial, gestão estratégica empresarial, que com certeza vai fazer uma diferença no teu negócio. Tá certo? E é isso, Sancleito. O programa passa super rápido. O programa, quando é bom, passa rápido. E graças a Deus todos estão passando rápido, né? Com muito conteúdo. E eu quero só dizer para o nosso telespectador que programa riquíssimo hoje, né, Marcelo? Sim. Quantas informações, né? Quanto conteúdo precioso. Eu tenho certeza, né, que muitas coisas que aqui foram faladas, talvez você tenha conhecimento, mas outra grande parcela você não tinha conhecimento. E é esse o intuito do programa Empreende Señal. É te informar, é te atualizar, é te ajudar, né, no teu negócio, no pequeno, no médio, né, empreendedor. Nós estamos aqui para isso, toda segunda-feira. Também eu quero só mais um tempinho para nós falarmos da comunidade, né, Marcelo? Sim. Você
que quer fazer parte da comunidade Empreende Castanhal, você não paga nada, estão aqui os contatos, chama eu ou o Marcelo no nosso WhatsApp, nós vamos te atender, né, com todo o privilégio de ter você conosco, lá na nossa comunidade do WhatsApp, nós temos o nosso treinador Marcelo, que todo dia, né, deixa um conteúdo também de muita qualidade, muito atualizado, para que você esteja super atento, né, para o crescimento do teu empreendimento. Então, isso é a comunidade Empreende Castanhal e o programa Empreende Castanhal. Para finalizar minha participação, Marcelo acabou de agradecer os nossos parceiros, os nossos colaboradores. E se você também, que está nos assistindo agora, quer ter a sua logomarca aqui na nossa tela, vem ser o nosso parceiro, o mesmo WhatsApp, tanto o meu como o do Marcelo, pode ser também o nosso canal para a gente estar conversando, para você fechar uma parceria, para que você possa nos ajudar, para que a gente esteja aqui toda segunda-feira e vai ser muito legal a gente estar aqui falando do teu negócio e quem sabe você também ser um dos nossos convidados aqui no nosso programa. Tá bom, querido? Então eu já quero encerrar minha participação. Muito obrigado pela sua audiência, né? E que Deus te abençoe e escutar o nosso convidado, né? Com agradecimento. Agradecer. Dr. Valdo, muito obrigado por você ter aceitado o convite e ter compartilhado esse conhecimento riquíssimo aqui com a gente. Eu que fico agradecido em poder participar aqui do programa e principalmente poder contribuir com o empreendedor de Castanhal, porque são informações que elas vão ajudar você no seu negócio, onde o seu negócio vai expandir, o seu negócio vai crescer, você com certeza vai contribuir para o crescimento econômico da nossa cidade e do nosso estado. E esse aqui é o mais importante, a gente poder contribuir com o crescimento de cada um, tá certo? Então, tudo que foi dito aqui foi tendo em vista o que a gente conhece, obviamente não sabemos tudo na sua totalidade, mas aquilo que nós sabemos, a experiência que nós já temos, nós compartilhamos com o intuito de lhe ajudar a você desenvolver melhor o seu negócio. É isso aí. Gente, ficamos por aqui. Na próxima segunda-feira, no mesmo horário, no mesmo canal, a gente vai estar aqui te esperando para mais um programa Empreende Castanhal. Fiquem com Deus e até semana que vem. Boa noite, pessoal. Deus abençoe.